Então, nós temos que trabalhar para que o mundo em geral tenha potência suficiente, inclusive o Brasil, de afrontar o imperialismo estadunidense. Não é Israel que precisa ser isolado, em que pese também. Quem precisa ser isolado são os Estados Unidos. Esse é o trabalho verdadeiro. É ficar assistindo de fora e torcendo para os Estados Unidos e sua eleição e algum dos seus candidatos a presidente, como se estivesse torcendo para a eleição na própria Palestina, de nossa parte, não é um acerto muito inteligente. Walid, além de ser presidente da FEPAL, né, você é palestino, é parte da diáspora palestina e é também brasileiro, né? Eu queria fazer uma pergunta para você, como palestino e como brasileiro, como é que você avalia as posições do governo brasileiro nos últimos meses? Porque aí, uma opinião pessoal, me parece que desde a última, digamos, troca de farpas entre o governo brasileiro e os israelenses, né, com o ministro israelense se comportando assim de uma forma absolutamente desrespeitosa com o Brasil e fazendo humilhações públicas contra nossos diplomatas lá, aparentemente houve um arrefecimento, ao menos em termos de discurso público, né, por parte do governo. Eu queria saber se você concorda com isso, qual que é a sua avaliação sobre esse aspecto, digamos, discursivo de declarações do Lula, que é um elemento fundamental, e também da diplomacia ali brasileira em relação à guerra total de Israel. Eu sempre gosto de chamar a atenção para que nós abandonemos a memória curta. Abandonemos a memória curta. Se nós tivéssemos uma outra configuração presidencial hoje, a FEPAL estaria cassada, o seu registro estaria cassado, os palestinos e a locução palestina atualmente estaria classificada como terrorista. Eu não sei que inferno eu estaria vivendo na minha vida pessoal e os demais dirigentes da FEPAL igualmente. Eu acho que esse é um pano de fundo importante a ser considerado, antes de tudo, para aqueles que gostam de discursar que está tudo igual. Isso não é verdade. Alguns dizem que foi feito pouco, só se falou e não se rompeu. Bom, não foi feito tão pouco assim. Poderia se fazer mais? Eu até acho que sim e desejo que sim. Entretanto, 3 acordos de cooperação com Israel fundamentais para a vida israelense. Um acordo no campo bélico, um acordo no campo da segurança e um acordo no campo de tecnologia. 3 áreas utilizadas por Israel para ganhar dinheiro, testando isso tudo sobre os palestinos sob ocupação e vendendo para o mundo essa bugiganga para sustentar o apartheid e a ocupação, selados no governo anterior e, lamentavelmente, aprovados legislativamente neste Congresso pró-Israel ou simplesmente inepto em relações internacionais, o governo não os ratificou. E o presidente pode ratificar ou não, o presidente Lula optou por não ratificar. Quer dizer, está dizendo não a esses acordos. Até amanhã ou depois nós temos forças legislativas para nos opor a eles e ilegalizá-los num novo processo legislativo. Mais do que isso, os acordos de cooperação com a Palestina, que foram congelados nesse período todo de instabilidade no Brasil, artificialmente provocada, inclusive pelos Estados Unidos, e por agentes israelenses, que a partir do momento que a presidenta Dilma nega que seja embaixador de Israel, um sujeito que foi presidente da Associação dos Colonos da Cisjordânia, e começa a desestabilizar a partir do momento que dizem que o Brasil é um anão diplomático, o Brasil, neste governo, descongela isso e passa a ratificar os acordos de cooperação com a Palestina. Inclusive, ratificou estes dias passados o acordo de livre comércio entre o Mercosul e a Palestina. Portanto, nós agora podemos, os empresários palestinos, os empresários brasileiros, podem se beneficiar de um acordo de livre comércio que facilita muito a vida. Além do mais, o presidente Lula foi um dos primeiros a dizer que era genocídio, quando ninguém estava dizendo que era genocídio. Mais do que isso, o presidente Lula tocou na ferida. Nós já estávamos falando isso, claro, mas o presidente Lula foi muito... a voz dele, ele diz que o que acontece hoje na Palestina é equivalente ao que aconteceu na Segunda Guerra Mundial. E eu vou contar aqui uma coisa, que talvez eu não devesse contar, mas eu vou contar. É importante contar. Às vésperas da apreciação pela Corte Internacional de Justiça da admissibilidade da petição da África do Sul pedindo investigação por genocídio, nós já tínhamos um vídeo gravado, eu pedindo ao governo brasileiro que apoiasse a petição. E nós não soltamos o vídeo pelo seguinte temor.
Como é que nós vamos cobrar do governo brasileiro esta posição se a Liga dos Estados Árabes ainda não adotou esta posição? Para nossa sorte, bênção, naquele mesmo dia, ao final dele, a Liga Árabe declarou apoio à petição. Nós lançamos o nosso vídeo e o governo brasileiro, na sequência, apoia a petição. Apoiou por causa do nosso vídeo? Ora, é muita pretensão. Mas eu pergunto, o governo brasileiro não estaria aguardando os Estados Árabes dizerem alguma coisa? Que obrigação tem o Brasil se a Jordânia não diz, se os Emirados Árabes não dizem, se a Arábia Saudita não diz, se o Egito não diz, se o Marrocos não diz? Que obrigação tem? E o Brasil disse coisas muito poderosas. É possível avançar mais? Eu faço uma pergunta. Quer dizer, respondo uma pergunta com outra pergunta. Afinal de contas, rompimento é com Israel ou com os Estados Unidos? Com quem se está rompendo? Se em política não tem almoço de graça, em geopolítica não tem chiclete de graça.